Bom dia a todos. Voltamos então com a terceira palestra do nosso congresso Profile Brasil, nossa segunda edição desse ano de 2023. Muito obrigado às empresas que estão acreditando no nosso trabalho, acreditando que a boa informação deve ser compartilhada, que a boa informação tem que estar sempre aqui, online, ao vivo e também gravada para depois vocês poderem acompanhar mais tarde no site maisfloresta.com.br. Obrigado a GMG Ambiental, muito obrigado a Kiron Digital, muito obrigado a Ambiente, a Equilíbrio Ambiente, nosso grande amigo, que está online aqui. Obrigado, pessoal do Ambiente do Mato Grosso do Sul. E obrigado a Equilíbrio Equipamentos e o Mais Floresta, que está aqui sempre acompanhando a gente, a equipe toda nos acompanhando aqui, para registrar esse momento, para divulgar. E essas palestras, como eu disse, estarão online logo mais no site Mais Floresta. Depois a gente vai dividir as palestras, vamos mandar para vocês. E não se esqueça também lá de fazer a inscrição, colocar o seu CPF, para que depois nós enviaremos para vocês o seu certificado de participação. Muito obrigado aqui, o Fabiano Campos, de Vitória Espírito Santo, Rafael Sousa, meu grande amigo, Catiana de Anápolis, Bahia, o Wesley Santana, de Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, Marcia Frantini, lá na Bahia, Antônio Arturo, da Corma, Chile, Davi Maquiana, de Moçambique, o Rodrigo do Amapá Florestal Celulose, da Amcel. Muito obrigado a todos vocês. Tem muita gente. Obrigado. Olha, parabéns. Muita gente cumprimentando o Diogo pela bela palestra. O Roberto Laranjeira já está na linha, você precisa só colocar para apresentação a sua palestra. Jorge Luiz Bergamo, parabéns, Diogo, pelo esclarecimento climático em referência às ignições dos incêndios. O pessoal está comemorando aqui. Obrigado o Diogo, mas não vamos perder mais tempo, não, porque o nosso palestrante, Alberto Laranjeira, está na linha aqui do meu lado. Bom dia, Alberto. Bom dia. Tudo bem com você? Está falando de onde hoje? Eu estou em Piracicaba mesmo, aqui na cidade da sede da empresa. Maravilha. Olha, vocês fazem um belíssimo trabalho. Eu viajo para esse Brasil inteiro e onde eu vou, tem alguém da Equilíbrio trabalhando. Parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês fazem e também por estarem ajudando a nós todos, a todas as empresas, a combaterem e diminuírem o índice de incêndios florestais. Muito obrigado. Eu não vou perder mais tempo, não, porque a sua palestra é fantástica. O tempo é seu e a palestra é sua, Alberto. Bem, eu sou sócio da Equilíbrio Equipamentos e também da Equilíbrio Florestal. A Equipamentos é uma indústria que há 12 anos desenvolve equipamentos especialmente para combate rápido e combate de incêndios florestais. Bom, os palestrantes anteriores falaram muito bem, né? O Marcelo Romão aí com uma visão bastante abrangente do incêndios no Chile, o Diogo Machado também muito bem sobre prevenção, sobre a minimização das ocorrências e principalmente da intensidade, né? Algo extremamente importante. E eu venho aqui complementar uma outra fase, né, da questão incêndios, que seria o combate. E o que eu vou falar, na verdade, é algo que é a história da Equilíbrio Equipamentos, o que a gente fez, mas todo esse trabalho nosso sempre foi em interação, em parceria com fornecedores, com bombeiros, com defesa civil, e principalmente com empresas florestais e parceiros que fornecem componentes complementares aos nossos. Então, um trabalho realmente de parceria. E eu resolvi falar das inovações realizadas, principalmente, vou falar um pouco também do futuro, mas eu resolvi falar das inovações realizadas porque quando a gente não sabe o que já foi feito, principalmente por que foi feito, a gente acaba querendo inventar a roda. E eu vejo que muitas vezes a gente se pega realmente querendo inventar a roda. Então, por isso a importância da gente saber realmente o que já foi feito. Bom, o que foi feito tem objetivo, como quase tudo
na área profissional, de performance e economia. E o que foi feito para atingir a performance, no nosso caso, tem muito a ver com mobilidade, chegar rápido para combate aos incêndios, e tem a ver com multifuncionalidade para proporcionar economia. Quer dizer, o recurso está disponível para combate de incêndio, mas não só para combate de incêndio. Então, não é só o incêndio que paga a conta daquele recurso, daquelas pessoas, daquele veículo, daquele equipamento. Só que essas duas coisas, tanto você querer mobilidade e multifuncionalidade, acabam reduzindo a capacidade de água disponível, a quantidade de água disponível, porque você quer um carro rápido, quer mobilidade, você tem que diminuir a carga de água, o peso do carro. Se você quer multifuncionalidade, você tem que, na verdade, ter uma equipe que possa ter capacidade de carga e espaço para mais tarefas. E isso acaba reduzindo a quantidade de água que é base para a gente fazer o combate aos incêndios florestais. Em contrapartida, a nossa proposta para compensar essa perda de redução de água disponível é justamente a tecnologia, minimizar e potencializar o uso da água. É nisso que a gente vai falar, é nisso que a gente vai mostrar o que foi feito até agora. Bom, nos 12 anos da Equilíbrio Equipamentos, mais os 27 anos da Equilíbrio Florestal, o que a gente tem feito foi o seguinte. Antes, há uns 12 anos atrás, a maior parte dos equipamentos de combate rápido envolviam tanques de ferro ou bolsas plásticas. E a gente introduziu tanques de fibra de vidro mais leves, que não se corroem com a água, que tem quebra-ondas e tem uma certa flexibilidade em termos de tamanho, né, do tanque, da capacidade de água. Quando a gente começou a fazer combate rápido, as mangueiras desses kits de combate rápido eram um pouco resistentes. A mangueira via o fogo, já se derretia. Nós introduzimos as mangueiras de borracha com trama de aço, né? E também tem um equipamento que usa uma mangueira revestida com silicone de alta temperatura. Então, foram melhorias realizadas em relação à mangueira. Equipamentos portáteis eram praticamente com propulsão para o motor auxiliar a gasolina. E nós introduzimos primeiro uma propulsão hidráulica a partir de picapes, né? As picapes aqui no Brasil, a maioria delas, como S10 ou Hilux, elas não têm tomada de força no câmbio, como um caminhão. Então fica mais difícil a gente usar o próprio motor para ser a fonte de força para tocar uma bomba de água. E a gente desenvolveu um kit, né, que é adaptado ao motor dessas picapes, e assim, na verdade, a gente tem uma propulsão hidráulica partindo do motor da picape. Uma picape em marcha lenta toca o equipamento de incêndio. E mais recentemente a gente introduziu para esses kits de combate rápido o motor auxiliar a diesel, porque o diesel tem algumas desvantagens, como o peso, fumaça, o custinho mais elevado, só que, por outro lado, eles são mais seguros. Tanto o diesel tem menos risco de pegar fogo, né, no próprio equipamento, como o diesel também proporciona um equipamento que fale menos quando ele é requerido. Antes tinha muito equipamentos em caminhões-pipas por sistemas de cardan, polias e correias, e a gente mudou também bastante isso para equipamentos de caminhões-pipa por sistemas hidráulicos. A gente privilegia sistemas hidráulicos que não têm correias, polias, que dão mais problema e mais risco na operação. Bombas e vazões de pressões, a gente chegou a ver que para determinadas necessidades não eram adequadas. A gente trabalhou muito essa questão de otimização da vazão e pressão, e eu vou mostrar isso. Outro aspecto é que as mangueiras nesses kits de combate eram curtas e pesadas. E a gente... Oi? Tá ok, obrigado.
Então, a gente tinha câmeras curtas e pesadas, e vocês vão ver que a gente proporcionou mangueiras mais longas e mais leves. A dosagem de supressantes na água eram imprecisas, porque muitas vezes usavam sistemas que eram bons para caminhões de mais vazão, mas não eram bons Bom, para equipamentos portáteis. Alberto, um pouquinho mais para cima, está cortando seu rosto. Tua câmera está muito. Ao contrário, ao contrário, ao contrário. Aí, obrigado. Ok. É, E a gente criou sistemas mais precisos para esses equipamentos para primeiro combate, né? Combate inicial. As carrocerias, equipamentos não eram preparados para usos múltiplos, né? Então, às vezes, eu colocava o equipamento ou destinava o veículo para combate de incêndio, você praticamente não conseguia fazer mais nada. E a gente criou várias configurações de carrocerias e equipamentos para outros usos. Outra coisa que existia antes eram equipamentos para aplicar, por exemplo, espuma de baixa expansão. É uma espuma que é formada no esguicho, que multiplica o volume de água em 3 vezes, ou seja, 1 litro de água gera em torno de 2, 3 vezes o volume de espuma. E a gente acabou criando nova tecnologia para criação de espuma, com sistemas usando compressor rotativo, que pode aumentar o volume de água em 10, 20, 30 ou mais, né? Além de outras tecnologias para aplicação de géis solúveis e encapsuladores, né? Supressantes na categoria encapsulador. No caso aqui da nova tecnologia para aplicação de espuma, na verdade aqui eu critiquei a invenção da roda, mas nesse caso a gente inventou a roda, porque essa tecnologia de geração de espuma usando ar comprimido existe há décadas nos países do primeiro mundo, e a gente acabou inventando a roda aqui porque essa tecnologia chegava no Brasil muito cara, uma complexidade alta que quando quebrava o pessoal não conseguia consertar. E a gente acabou reinventando uma roda brasileira, uma roda mais simples, e que, na verdade, a gente tem total domínio dela para consertar qualquer problema. Então, tudo isso que foi desenvolvido, ele é desenvolvido direcionado para qual que é a nossa necessidade, em termos de intensidade de fogo, em termos de comprimento, por exemplo, da linha de fogo. Então, todo esse desenvolvimento ele tem que ser direcionado, né? E nem sempre o que é bom para uma situação é bom para outra. Então, estou falando aqui, eu vou falar de o que é bom para incêndios florestais. Em relação a supressante, uso de supressante na água para combate de incêndios, eu gosto muito desse slide, tem tido um efeito bem interessante, porque tem mudado a maneira de algumas pessoas pensarem. E eu começo perguntando, para apagar esse palito de fósforo, literalmente, o que é mais eficiente, um copo de água ou um copo de água de supressante? Muitas pessoas acabam falando, sem pensar muito, um copo de água com supressante, lógico, vai ser melhor. Na verdade, eu diria que é a mesma coisa, instantaneamente você vai apagar esse fósforo com até menos, não precisa nem estar com o copo cheio. Então, o uso do supressante só vai aumentar o custo, né? Vai aumentar o custo do controle. Isso é evidente. Agora, vamos pensar na área florestal. Os incêndios que mais ocorrem em áreas de floresta plantada, que são esses incêndios rasteiros, numa plantação bem cuidada, com pouco subbosque. O que seria mais eficiente? Na mesma pergunta do copo com água e o copo com água supressante. O que seria mais eficiente nesse caso? 30 litros de água por minuto, um equipamento de 30 litros de água por minuto, que joga 30 litros de água por minuto no esguicho, ou um equipamento que joga 30 litros de água mais um supressante. Joga espuma, ou joga um gel, ou joga um encapsulador, ou outro produto. Qual que seria mais eficiente nesse caso? Aí, muita gente acaba falando que seria água mais supressante. Mas quem tem um pouco mais de experiência no controle desse tipo de incêndio, vê que a água, em 30 litros por minuto, pega muito bem.
E se eu colocar o supressante, eu não vou conseguir correr com a mangueira, não vou conseguir controlar uma linha de fogo maior. Então, eu diria que o benefício de adicionar supressante é muito pequeno. Mas se nessa mesma situação, em vez de eu ter 30 litros de água por minuto, eu tiver 5 litros de água por minuto, aí é mais eficiente jogar os 5 litros de água pura por minuto ou 5 litros de água com supressante. Nesse caso, a situação muda. Se eu usar só água, talvez eu tenha que andar mais devagar para conseguir apagar o fogo, e talvez ocorra mais reignição. Então, eu vou acabar controlando uma linha de fogo pequena. Já o supressante, nesse caso, vai compensar a menor quantidade de água, porque ele vai multiplicar o poder de combate da água, e aí sim eu vou percorrer a linha de fogo com a mesma velocidade. Então, o que eu ganho com isso? Eu vou, na verdade, talvez controlar mesmo o comprimento da linha de fogo, só que eu vou gastar 6 vezes vou gastar 6 vezes menos água por minuto, eu vou controlar uma linha de fogo 6 vezes maior por causa do tempo. A velocidade vai ser igual, porque eu não consigo correr com a mangueira, mas eu vou conseguir ter 6 vezes mais autonomia e, consequentemente, controlar uma linha de fogo 6 vezes maior. Então, eu não estou falando de 10% de ganho, eu não estou falando de 5% de ganho, 20% de ganho, eu estou falando de 500% de ganho, simplesmente otimizando a água e usando o supressante. Então, a primeira mensagem, a gente tem que saber quando usar o supressante. Segundo, o supressante requer otimização do uso da água. Se você já está gastando muito água, para que você vai usar o supressante? E terceiro, o supressante ele precisa ser usado na dose correta, né? Porque senão ele vai, principalmente, acabar sendo inviável economicamente. O supressante é caro, né? E é muito fácil nesses equipamentos de baixa vazão a dosagem não ser adequada e você, em vez de colocar, por exemplo, 1%, colocar o dobro. Colocar o dobro significa gastar o dobro, e o produto não é barato, então tem que ser usado com racionalidade, quando necessário e de maneira correta. Isso, na verdade, proporciona desempenho e economia. Nós temos sistemas hoje bastante interessantes, né? Esse aqui é um equipamento que você aperta o botão, esse botão central desse painel de controle, que arma o sistema. Só quando a água sai no esguicho é que ele injeta. Quando você fecha o esguicho, quando não sai água pelo esguicho, automaticamente a injeção para. Além disso, você tem 2 botões que podem aumentar a concentração do supressante ou diminuir. Então, você escolhe a dosagem supressante. Aqui está, no caso, um exemplo de 1 a 3%. Você aperta o botão se você quer usar o supressante, se você não quer, não aperta, aplica só com água. E se você escolhe o supressante, usar o supressante, ele só vai ser injetado na hora que estiver saindo água pelo esguicho. Isso é muito importante porque todo mundo sabe que o supressante é caro e muita gente não usa porque é caro. E de repente, talvez não use porque não tem um sistema de uso racional desse produto, que é muito importante em muitos casos. Em relação ao que foi feito em termos de vazão e pressão, no caso de equipamentos de combate rápido, né? A configuração tradicional desses equipamentos é uma bomba de 40 litros por minuto e 40 bar de pressão máximos. Só que, se a gente olhar para o que realmente, qual que é a condição de trabalho, fica mais próximo de 25 litros por minuto e 25 bar de pressão, né? Por que 25 litros por minuto? Porque a pressão, geralmente, o pessoal não trabalha muito perto de 40 bar, porque, na verdade, existe a mangueira, o comprimento da mangueira e a ponta do esguicho que restringe, né, que causa perda de carga e restringe a vazão. Se a gente tiver uma mangueira mais curta, um bico mais grosso, lá na ponta vai sair os 40 litros, mas também a água vai acabar num instante. Um tanque de 400 litros, que é bem usado para um tanque portátil, né, para um equipamento portátil de combate rápido,
Se a gente usar toda a capacidade da bomba, a gente vai gastar em 10 minutos a água. E às vezes, muitas vezes, não é suficiente para controlar uma linha de fogo comprida dentro da plantação florestal. O que que, o que que a gente pode pensar? Se a gente está usando 25 litros, se os produtores, a ciência mostra que os suppressantes podem aumentar em 3, 5, alguns falam em 8 vezes a eficiência da água, se eu tenho 25 litros de água por minuto, a equivalência à água em supressante seria 6,5, 5, 3 litros de água por minuto, né? Então, o que a gente pensou foi o seguinte, para que, na verdade, 25 litros por minuto? Então, a gente criou várias outras configurações, onde a gente diminuiu a quantidade de água, a vazão, e aumentou a pressão. Com isso, o que a gente consegue? A gente consegue aumento do tempo, diminuindo mais a vazão, por exemplo, de 25 para 15 litros por minuto, a gente tem um ganho de 66% no tempo de combate, na autonomia do equipamento. A gente pode ter mangueiras 50% mais longa, né? Porque a pressão compensa a perda de carga, a pressão maior do equipamento, e mangueiras mais finas, mais leves, em torno de 30%. Então, em vez de eu usar energia para, na verdade, movimentar 40 litros de água por minuto, que no fundo não são usados, não é uma vazão usada lá na ponta, eu uso a energia para produzir pressão, e aí, na verdade, ter esses benefícios. Isso é uma coisa bastante importante para esse equipamento de combate rápido. Muitas empresas estão usando hoje essa configuração 1760. Eu tenho uns amigos que foram para uma feira dos Estados Unidos a semana passada, né? E eles olharam esses equipamentos de combate rápido, o que eles acharam foi um equipamento como esse daí. E aí, o que é esse equipamento? É um tanque de 300 litros, compatível com um tanque pequeno desses de combate médio que a gente tem aqui no Brasil, motor de 5,5 HP, motor bastante próximo do que a gente usa entre 5 e 6,5 HP, e a vazão máxima da bomba desse equipamento americano é de 397 litros por minuto, ou 105 galões por minuto. E aí, se você variar a pressão, com o mesmo bico, com a mesma mangueira, você tem vazões aí de 144 a 314 litros por minuto. Quer dizer, na vazão mais baixa de 144, você acaba com a água em menos de 3 minutos. Esse equipamento é interessante para determinadas condições. Vamos supor que você tenha um fogo num carro, um fogo numa máquina florestal. É interessante, porque o fogo está concentrado, você joga tudo de uma vez, e é bom isso. Mas, para esse fogo que eu mostrei no slide passado, e aquele fogo rasteiro dentro da floresta plantada, é um fogo que não é um equipamento que não é adequado. Ele vai gastar água muito, muito rápido, você não vai conseguir controlar quase nada da linha de fogo. Então, o equipamento ele tem que ser adequado à situação que é necessária. Em termos de mangueira, a gente tem aí mangueiras, desde o tradicional, essa mangueira que é usada, as duas primeiras usadas em pipa, né? Que pesa 160 quilos, cheia d'água, 100 metros. O mangotinho de um pipa, que pesa 96 quilos, cheios d'água, 100 metros. E, o equipamento tradicional no combate, nesses equipamentos de combate rápido, são mangueiras de meia polegada, né, de 12,7 milímetros de diâmetro interno, e se for essa mais resistente, que a gente introduziu com trama de aço e borracha, pesam 55 quilos, mas agora a gente tem equipamentos que com 3/8 de diâmetro interno, ou 1/4, que passam para 9,6 ou 6,4 milímetros de diâmetro interno, reduzindo significativamente o peso, né? E isso daí acaba sendo uma coisa muito importante para quem faz combate rápido dentro de uma área florestal. É lógico que quando a gente diminui vazão,
a gente acaba diminuindo o alcance do jato. O que a gente vai ter? A gente vai ter muito alcance com a mangueira, a gente não vai ter um alcance com o jato, porque o alcance do jato, conforme mostra esse gráfico aqui, ele depende muito da vazão. Ele depende da pressão, mas principalmente da vazão. Então, às vezes, a vazão a pressão é altíssima, por exemplo, 80 bar numa bomba como essas de lavar carro. Só que a vazão é baixa, 5 litros por minuto, e não chega nem a 6 metros o jato. Conforme a gente vai aumentando a vazão, a gente pode diminuir drasticamente a pressão que o jato ainda vai muito mais longe. Então, esses equipamentos que têm baixa vazão para combate rápido, realmente eles não passam aí de 15, 18 metros de distância, mas é para aquele fogo rasteiro, aquele fogo que a gente precisa de alcance de mangueira e autonomia, não vazão. Outros exemplos de projetos que já foram desenvolvidos, só para vocês terem uma ideia do que já está disponível, né? Sempre, na verdade, cada projeto desse tem uma empresa florestal padrinha, quer dizer, que na verdade, demandou esse tipo de desenvolvimento. Então, os equipamentos portáteis, né, com sistemas de injeção de supressante, tecnologias que usam mangueiras mais leves, mais compridas, otimizam o uso da água e otimizam o uso de supressante. Esse foi um dos primeiros desenvolvimentos que a gente fez, ainda em 1900, há uns 10 anos atrás. Foi também atendendo a necessidade de uma empresa florestal que teve uma crise de incêndio, as picapes ficavam no campo sem, às vezes, conseguir voltar para reabastecer o tanque de gasolina do equipamento de combate a incêndio que ficava na caçamba, e a gente tinha que, na verdade, transportar, às vezes, o combustível até a caminhonete, e tanto o uso dentro da caçamba de um equipamento com combustível, como principalmente o transporte para levar esse combustível ao campo, era uma coisa indesejável do ponto de vista de segurança para a empresa, e isso nos levou a procurar e desenvolvemos um sistema hidráulico que não tem mais um equipamento a gasolina dentro da caçamba. O próprio motor, nesse caso, de uma Hilux, em marcha lenta, toca o equipamento de incêndio. Toca o equipamento de incêndio e, inclusive, enrola o carretel, né, hidraulicamente, com velocidade e força de enrolamento controlada. Não é só na área florestal que a gente acabou fazendo desenvolvimentos de otimização, né, do uso da água. Isso aqui é um exemplo do bombeiro. Esse caminhão de bombeiro ele tinha dois carretéis de 100 metros, de 1 polegada. Aquele que, na verdade, 100 metros cheio d'água pesa 96 quilos. Ele estava nesse ponto aqui, né? 1 polegada, 96 quilos, 100 metros. A gente passou, instalamos um equipamento que, na verdade, passou, em vez de 100 metros, ter 200 metros, dobrou o comprimento da mangueira e ainda diminuiu significativamente o peso total, né, passando de 96 para 74. Quer dizer, mais mangueira e mais leve no total do que os 100 metros. E isso aumentou tremendamente a autonomia desse caminhão para controle de fogo e mato. Inclusive, a gente fez isso porque eles queriam ter uma configuração melhor para combate de fogo e mato. Esse é o equipamento que a gente instalou, que, na verdade, ele injeta, a gente escolhe o que a gente quer fazer, se é enrolar o carretel, se é combater, e escolhe se a gente quer injetar ou não supressante e ainda que dosagem de supressante quer ser injetada. Esse aqui é outro exemplo de multifuncionalidade. A empresa tinha um caminhão-pipa para lavar máquinas no campo e tinha um caminhão com uma carroceria aberta, comum, que para carregar peças. E ela queria juntar essas duas coisas. E a gente juntou as duas coisas em parceria com uma empresa que tinha um projeto de uma carroceria tipo tanque lastro, né? Onde tem o tanque e em cima do tanque tem toda uma base para você carregar peças. Então, a empresa tinha 2 caminhões para 2 funções, passou a ter um caminhão para 3 funções, porque além de lavar máquinas
e carregar peças, passou a controlar incêndio. E isso é uma coisa bastante importante, né? Existem na área de exploração, é comum a ocorrência de fogo na floresta e também nas máquinas. Então, se tiver um caminhão ali dentro da estrutura da exploração florestal que possa também fazer o combate de incêndio, o custo-benefício é muito interessante. Quer dizer, o caminhão já está pago por conta da função de carregar peças e lavar máquinas. Então, praticamente o custo, a função adicional de combate a incêndio veio de graça. Esse é outro desenvolvimento para atender uma outra empresa, inclusive foi no Mato Grosso do Sul, em que, na verdade, ele tinha uma Kombi para fazer diversos serviços e queria, na verdade, um caminhão pequeno, mais rápido, mais ágil, para combate de incêndio. A gente propôs, na verdade, juntar as duas coisas. Ele não precisava mais da Kombi. Ele tinha um caminhão que levava 9 pessoas como motorista, com essa cabine suplementar, e um equipamento de combate de incêndio e muito mais espaço do que a Kombi para levar ferramentas, insumos para os trabalhos diversos. Esse aqui é um outro caminhão multifuncional, só que com aquela tecnologia que usa o compressor rotativo para combater incêndios. Então, para você ter uma ideia, com esses 2.600 litros de água, ele chega a produzir quase 80 mil litros de espuma, jogando 930 litros de espuma por minuto. Quer dizer, joga 930 litros de espuma por minuto, gastando 30 litros de água. E esse caso, o caminhão ainda fazia um serviço de recolhimento de lixo espalhado pela floresta. Mais uma vez, uso multifuncional. E já estava se pagando com esse serviço de recolhimento de lixo e estava no meio da floresta. Se ocorresse um incêndio, ele estava preparado para combater, até com um equipamento de maior poder de combate por unidade de tempo, que 930 litros de espuma por minuto é mais eficiente que 900 litros de água por minuto. Essa mesma tecnologia já foi aplicada em bombeiros, né? Não é só exclusivo da área florestal. Então, esse aqui é um caminhão multifuncional também de bombeiro. Bombeiro usa muito veículos multifuncionais. Só que no caso do bombeiro combate a incêndio, resgate e salvamento. Esse é um caminhão que usa a tecnologia que a gente desenvolveu de fazer espuma usando o compressor rotativo, é o equipamento do slide anterior. Então, ele pega 30 litros de água, junta com 900 de ar e gera 930 litros de espuma por minuto. Esse caminhão tem 2.000 litros de água e gera perto de 60 mil litros de espuma, né? Ficando 60 minutos, mais ou menos, jogando 930 litros de espuma por minuto. E sobrou muito espaço no caminhão, apesar de ser um caminhão pequeno, é um Mercedes 915, é um Mercedes 3/4, boa parte do caminhão está disponível para material de resgate e salvamento. Aqui é outra tecnologia que usa compressor para geração de espuma, só que é uma tecnologia diferente, que, na verdade, privilegia a vazão de ar em detrimento da pressão. Então, ele foi desenvolvido para canhão, que não tem perda de carga da mangueira, só que é um equipamento que tem potencial para chegar a 10.000 litros de espuma por minuto, gastando, por exemplo, 300 litros de água. Então, isso aí é uma tecnologia que novamente, nesse caso, a gente inventou a roda, né, reinventou a roda, mas porque a roda americana, alemã, canadense era muito cara, e a gente acabou, na verdade, fazendo uma roda brasileira aqui, com um desempenho muito bom e com custo muito mais barato e com domínio total da manutenção. Outra coisa que a gente tem disponível, mais uma vez, outro exemplo que a gente inventou a roda, mas inventou a roda por quê? Porque um canhão com controle remoto é muito caro, e a gente desenvolveu um canhão por controle remoto, né, sem precisar subir lá para operar o caminhão, é muito mais barato, né, que funciona com joystick, e ainda no comando dele você tem a opção de ligar e desligar o supressante. Então, do controle remoto, eu quero só água, eu quero água com supressante. Você escolhe isso apertando nesse botão aqui desse comando que fica sem fio. Então, aqui é um filminho mostrando a aplicação desse canhão num equipamento puxado por trator. Poderia ser também num caminhão, a gente tem para caminhão também.
Então, aqui quem está operando esse canhão é essa pessoa no centro do vídeo, né, que está, na verdade, ele está usando um canhão com água e o encapsulador, né, o supressante F500, que é, uma tecnologia nova de supressante para combate de incêndio. Esse é outro exemplo, é um caminhão multifuncional que leva 9 pessoas com 3 equipamentos integrados de combate a incêndio. Um aplica água ou espuma formada no esguicho, outro aplica espuma com um compressor rotativo, que tem aquele aumento de 30 vezes ou mais o volume de água, e tem ainda um canhão com controle remoto, que aplica água ou água de baixa expansão, quer dizer, a água que a espuma é formada no esguicho. E esse caminhão você pode usar um equipamento, dessas opções, 2 ou 3 ao mesmo tempo. Então, se a gente usar o sistema com ar comprimido, esse caminhão chega a fazer 120 mil litros de espuma com 4 mil litros de água. Então, isso é algo que está disponível também, né, para a área florestal. E, fora isso, a gente tem outros conjuntos que podem ser usados, por exemplo, com reboque, né? E esse aqui é um desenvolvimento mais recente, em parceria até com o Soares, que vai fazer a apresentação depois. Então, eu falei que muitos equipamentos desses, ou todos, foi para atender, foi em parceria com uma empresa florestal. Nesse caso, foi com a Bracel, ela queria levar o equipamento de incêndio na carroceria, só que ela usa a picape para outras atividades. Ela quer levar um soprador, ela quer levar EPI, ela quer levar abafador. Então, a gente desenvolveu um conjunto de tanques, equipamento e caixas adaptado a otimizado. Então, a gente já aplicou isso num caminhão, num veículo teste da própria Equilíbrio, né? E é um sistema hidráulico também, além de ser esse conjunto multifuncional, ele, na verdade, tem propulsão por sistema hidráulico, não tem motor a gasolina, você liga por botão, poderia ligar por controle remoto, e ele combate com o sistema hidráulico, ou pode enrolar também, ele enrola também o carretel com o sistema hidráulico. Então, esse aqui é o equipamento, né, desenvolvido. Na parte inferior é água, 600 litros, e a parte superior tem o equipamento lá na frente e tem caixas na traseira para levar diversos materiais e equipamentos, né? Então, eu quis, na verdade, dar uma visão geral do que pode ser feito, né, e o que já foi feito, para que as pessoas, na hora de uma necessidade, possam saber do que elas podem lançar mão, né, para resolver o problema. Então, mais uma vez, não existe equipamento bom ou ruim, existe equipamento adequado ou não para determinada situação. Muito obrigado pela sua palestra, Alberto, sempre muito eficiente. E olha que eu fiquei surpreso, tem umas coisas que eu não conhecia ainda desenvolvida. Vocês desenvolveram nos últimos tempos aí. Parabéns, já tem pessoal participando aqui, já fazendo perguntas. Olha, mais uma vez, eu conheço vocês há muitos anos, sei daquele livro desde o começo. Acho que eu fui visitar vocês em 2007, 2008, acho que 2008, 2009, lá em Piracicaba. Tinha um pequeno escritório, hoje vocês já estão com esse. Quantos funcionários vocês têm? A equipe é grande, né, Alberto? Quantos funcionários vocês estão hoje? Na prestadora de serviço, na área florestal, a gente tem cerca de 900 funcionários. Então, teve ano que a gente controlou mais de 4 mil focos de incêndio. Então, todo esse desenvolvimento de equipamento foi para atender a gente e os nossos clientes, né? Por isso que surgiu o Equilíbrio Equipamentos. A gente, na verdade, a intenção não era desenvolver uma empresa que fabrica equipamentos, porque a gente é prestador de serviço há 27 anos. A gente fez para quê? Porque a gente viu necessidade de melhoria, né? E a gente acabou melhorando para o nosso uso, aí ficou tão interessante que a gente acabou criando um novo negócio. Na empresa Equilíbrio Equipamentos, a gente tem uma equipe pequena, em torno de 6 pessoas, porque a gente trabalha com 6, 8 pessoas. A gente trabalha com muito terceirização. Então, tem uma empresa que corta laser,
tem uma empresa que dobra, tem uma empresa que galvaniza, tem uma empresa especializada em fibra de vidro. Então, a gente, na verdade, é uma empresa de projeto e montagem, né? Bom, vamos lá. O Nilo do Nascimento, Operam Bioenergia, Capelinha. Bom dia, parabéns pelo evento. Almir Bota, bom dia. Rafael Oliveira, bom dia, ótima palestra. O Nilo do Nascimento, Vale do Jequitinhonha, Capelinha, Operam Bioenergia. Abraço a todos. A Rafaela Oliveira está perguntando se vai ter certificado no Congresso. Sim, nós vamos entregar o certificado no e-mail que você cadastrou, né, que fez a sua inscrição. Vamos lá. Renato, parabéns. Diogo, agradecendo o Diogo. O Rogério Valente, bom dia. Laranjeiro. Rogério, Terra Informática, Sistema SAD de monitoramento de incêndios. Carlos Souto, bom dia, de Capão Bonito, São Paulo. O Tirande, Pedro Canário, Espírito Santo. Vinícius Oliveira, de Itapeva, São Paulo. Carlos Renato, o supressante pode auxiliar a evitar uma reignição pela permanência do produto no local? Somente a água provavelmente não teria esse efeito após o uso, Roberto? Então, a água vai ter esse efeito até ela evaporar. O que, na verdade, alguns supressantes fazem, eles têm uma parte química, né, que muda as características da água, que acaba sendo mais eficiente nessa evitar a reignição. Muitos supressantes eles aumentam o molhamento, né, do material combustível, e muitos também evitam essa evaporação. Por exemplo, os géis, eles acabam evitando bastante essa evaporação. E outros agem quimicamente mesmo. Às vezes tem alguns supressantes que, mesmo depois que evapora a água, sobra um resíduo lá do princípio ativo do supressante que tem eficiência para impedir que o fogo se alastre ou tenha reignição. Vamos lá, mais uma. Rita de Castro, bom dia de Pederneiras. Sebastião Santos, excelente palestra. Cristiano Nogueira, excelente. Daniel Macedo, excelente. E o William Smith pergunta: Alberto, tem algum modelo padrão de relatório de incêndio que a Equilíbrio utiliza ou para cada empresa é utilizado o modelo e quais fatores são considerados nesses relatórios atualmente? Bom, os relatórios que a gente gera para incêndio, no caso, relacionados ao combate, né, a gente tem sistemas, né, e aí já é um sistema da prestadora de serviço, que é um sistema que a gente usa num smartphone, é um sistema que controla desde o acionamento. Então, a gente controla o momento que a equipe é acionada, controla o tempo o tempo de mobilização, quer dizer, quanto que a equipe se demora para se preparar para entrar no carro e se dirigir para o incêndio, o tempo de deslocamento, o tempo de combate, o tempo de rescaldo. A gente controla se, na verdade, naquele foco de incêndio, ele foi usado só esse recurso rápido ou se teve apoio de outras equipes, uma brigada, um caminhão-pipa. Então, a gente tem um sistema que controla tudo que envolve a ocorrência em si, né? A gente não tem sistemas que, na verdade, como o Diogo mostrou, de prevenção, né, e de atuação preventiva. A gente tem relatórios que ajudam, podem alimentar sistemas como o que o Diogo apresentou. E, por exemplo, uma informação muito importante que a gente pode gerar automaticamente com os nossos serviços é a quantidade de combustível, ou como é que está o subbosque, ou material combustível nos carreadores e dentro da floresta. Isso é algo fundamental. Veja bem, em florestas plantadas, geralmente, quando ocorre fogo de copa, é porque tem muito material combustível no subbosque. Se tem pouco material combustível no subbosque, geralmente o incêndio é rasteiro. E isso é uma das melhores coisas em termos de prevenção, porque a gente tem dados de incêndios rasteiros que mataram menos de 5% das árvores, né? Enquanto que se você tem mais combustível, você aquece mais as árvores e acaba matando muito mais árvores,
E dependendo das condições climáticas da região, da quantidade de material combustível, do porte do material combustível, você pode até gerar fogo de copa, né? Então, até uma pergunta para o Diogo Machado, né? Se ele puder responder no chat ou ao vivo, que informação na verdade, em florestas plantadas, o sistema de vocês proporciona do subbosque? Porque os nossos sistemas de monitoramento, eu acho que podem fornecer uma informação importante sobre as condições do subbosque para ser um fator de input num sistema de prevenção e ações de minimização. Tá aí feita uma parceria aí, ó. Acho que é importante isso, né? Gostei da iniciativa. Ó, já vamos conversar com o Diogo. Vamos lá. O Jorge Corrêa faz uma pergunta legal, que eu moro na Colômbia e quero fazer um curso de prevenção e atenção de incêndios florestais. Onde posso assistir ao curso de atualização e quando? Olha, nós tínhamos esse curso do professor Irving na Forest Class. A Forest Class, nós fizemos uma parceria agora com a CIF, a Universidade Federal de Viçosa. A Forest Class está com eles estão agora refazendo toda a estrutura da Forest Class, vem curso novo, e vai ter o curso do professor Irving novamente na nossa plataforma forestclass.com.br. Por enquanto está parada. Mas, se você quiser falar, o professor Irving está aqui no chat, ele pode falar com você e explicar melhor, pode dar algumas dicas para você. Vamos lá. Sebastião Santos. Roberto, conseguiria fazer um equipamento em uma caminhonete 4x4? Você teria algum modelo? Então, tem diversos modelos totalmente portáteis, com motor a gasolina, ou motor diesel, que podem ser colocados na carroceria de uma caminhonete 4x4, cabine dupla ou cabine simples. Para uma cabine simples, 4x4, eu tenho até aquela carroceria especial. Eu mostrei um slide que eu mostrei uma carroceria especial com 2 tanques laterais, e é uma carroceria multifuncional, que tem até espaço para você levar outras coisas entre os 2 tanques. Então, são 600 litros de água, sobra capacidade de carga numa cabine simples, tipo Hilux S10, para você levar outras coisas, fazer outras coisas com a caminhonete. E, no caso, aquela caminhonete, ela tem um sistema hidráulico também. Poderia ser com motor a gasolina ou diesel, mas temos também a versão para Hilux e para S10, uma propulsão hidráulica. Outra coisa importante, essa carroceria especial para cabine simples, a gente pega uma carroceria no chassi e coloca essa carroceria. Essa carroceria tem que ser homologada. Nós tivemos que, para oferecer essa carroceria, a gente tem que passar por um projeto que passa pelo Detran e pelo Inmetro. Então, a gente tem o certificado de adequação ao trânsito dessa carroceria, né? Então, quem vai colocar essa carroceria numa caminhonete de cabine simples, a gente tem que entrar no banco de dados do Detran, alterar o tipo de carroceria. O tipo que você vem de fábrica é uma carroceria tipo aberta. A gente coloca uma carroceria tipo aberta mais mecanismo operacional. O mecanismo operacional é o tanque, as caixas, é o sistema hidráulico que é adaptado no motor da Hilux. Então, tem várias opções para picapes 4x4, né? Vamos lá, o Roberto Mardoni Oliveira, muito interessante essas novas tecnologias. Paulo Henrique Gomes, ótima palestra, sou bombeiro e me ensinou muito. Renato, parabéns, jogo com equilíbrio, o desenvolvimento de equipamentos direcionados e adequados a cada realidade no campo. Muito bom. Jonathan Nunes, equipe Equilíbrio, estão de parabéns no auxílio pós-venda, sempre prontos para tirarem dúvidas. Sebastião Santos, muito bom. Diogo, agradeço pelo esclarecimento. O Vinícius Oliveira, para mim, é uma área nova essa palestra e esse congresso irá trazer muita informação e conhecimento para implantarmos aqui na empresa um sistema eficaz de combate a incêndio florestal. De que empresa você é, Vinícius? Escreve aí para a gente. Enquanto isso, eu vou pedir para o Alberto Laranjeiro fazer suas considerações finais. Nós já adiantamos o tempo aqui e o Marcelo Romão está aguardando. É com você, Alberto. Então, a minha consideração final é mais ou menos reforçar a parceria. Todo desenvolvimento precisa de uma parceria com alguém que necessita, né? Então, a gente tem muitas tecnologias que podem ainda ser muito bem exploradas. Aquele sistema que gera espuma com um canhão, que multiplica, que pode aplicar 5.000 ou mais litros de espuma por minuto, gastando 300 litros de água, é uma coisa que pouco foi explorada até o momento. Entendeu? Então, a gente tem muita coisa ainda para explorar de combate a incêndio na área florestal, que também serve para outras áreas,
mas uma mensagem que eu deixo aqui é que a gente precisa da área florestal para viabilizar tecnicamente, economicamente esses projetos. Vinícius Oliveira, parabéns, Paulo, e todos os palestrantes e empresas participantes. Wesley Santana, parabéns, palestra muito boa. Lázaro, parabéns pela excelente palestra, excelente. E aí o Vinícius está falando aqui, a Fazenda Palmeiras do Ricardo aqui em Itapeva. Somos uma fazenda florestal de pinos, produzindo toras e resina. Obrigado, Vinícius. E agora só aquele última perguntinha. Tem equipamento novo vindo por aí, né, Alberto? Sim, a gente tem um projeto para um caminhão de custo-benefício, multifuncional de custo-benefício diferenciado, né? É uma coisa que a gente deve lançar próximo ao meio do ano, aí, mais uns 2 meses. É um caminhão que procura ter multifuncionalidade para um caminhão com melhor custo-benefício, quer dizer, investindo menos e ainda podendo viabilizar uma quantidade maior de caminhões distribuídos na área, fazendo outras coisas e muito bem preparados para combate de incêndio. É isso aí. Obrigado, Alberto. Obrigado pela sua palestra. E olha, nós vamos divulgar esse equipamento em breve para você, para saber que equipamento é esse no Mais Floresta. Aguarde. Obrigado, Alberto, e o nosso diretor, Guilherme, roda a vinheta, que o Marcelo Romão já está na linha. Obrigado. Ou se teve apoio de outras equipes, uma brigada, um caminhão-pipa. Então, a gente tem um sistema que controla tudo que envolve a ocorrência em si, né? A gente não tem sistemas que, na verdade, como o Diogo mostrou, de prevenção, né, e de atuação preventiva. A gente tem relatórios que ajudam, podem alimentar sistemas como o que o Diogo apresentou. E, por exemplo, uma informação muito importante que a gente pode gerar automaticamente com os nossos serviços é a quantidade de combustível, ou como é que está o subbosque, ou material combustível nos carreadores e dentro da floresta. Isso é algo fundamental. Veja bem, em florestas plantadas, geralmente, quando ocorre fogo de copa, é porque tem muito material combustível no subbosque. Se tem pouco material combustível no subbosque, geralmente o incêndio é rasteiro. E isso é uma das melhores coisas em termos de prevenção, porque a gente tem dados de incêndios rasteiros que mataram menos de 5% das árvores, né? Enquanto que se você tem mais combustível, você aquece mais as árvores e acaba matando muito mais árvores, e dependendo das condições climáticas, da região, da quantidade de material combustível, do porte do material combustível, você pode até gerar fogo de copa, né? Então, até uma pergunta para o Diogo Machado, né? Se ele puder responder no chat ou ao vivo, que informação que, na verdade, em florestas plantadas, o sistema de vocês proporciona do subbosque, porque os nossos sistemas de monitoramento, eu acho que podem fornecer uma informação importante sobre as condições do subbosque para ser um fator de input num sistema de prevenção e ações de minimização. Tá aí feita uma parceria aí, ó. Acho que é importante isso, né? Gostei da iniciativa. Ó, já vamos conversar com o Diogo. Vamos lá. O Jorge Corrêa faz uma pergunta legal, que eu moro na Colômbia e quero fazer um curso de prevenção e atenção de incêndios florestais. Onde posso assistir ao curso de atualização e quando? Olha, nós tínhamos esse curso
do professor Irving na Forest Class. A Forest Class, nós fizemos uma parceria agora com a CIF, com a Universidade Federal de Viçosa. A Forest Class está com eles estão agora refazendo toda a estrutura da Forest Class. Vem curso novo e vai ter o curso do professor Irving novamente na nossa plataforma forestclass.com.br. Por enquanto está parada. Mas, se você quiser falar, o professor Irving está aqui no chat, ele pode falar com você e explicar melhor, pode dar algumas dicas para você. Vamos lá. Sebastião Santos. Roberto, conseguiria fazer um equipamento em uma caminhonete 4x4? Você teria algum modelo? Então, tem diversos modelos totalmente portáteis, com motor a gasolina, ou motor diesel, que podem ser colocados na carroceria de uma caminhonete 4x4, cabine dupla ou cabine simples. Para uma cabine simples, 4x4, eu tenho até aquela carroceria especial. Eu mostrei um slide que eu mostrei uma carroceria especial com 2 tanques laterais, e é uma carroceria multifuncional, que tem até espaço para você levar outras coisas entre os 2 tanques. Então, são 600 litros de água, sobra capacidade de carga numa cabine simples, tipo Hilux S10, para você levar outras coisas, fazer outras coisas com a caminhonete. E no caso, aquela caminhonete, ela tem um sistema hidráulico também, poderia ser com motor a gasolina ou diesel, mas temos também a versão para Hilux e para S10, uma propulsão hidráulica. Outra coisa importante, essa carroceria especial para cabine simples, a gente pega uma carroceria no chassi e coloca essa carroceria. Essa carroceria tem que ser homologada. Nós tivemos que, para oferecer essa carroceria, a gente tem que passar por um projeto que passa pelo Detran e pelo Inmetro. Então, a gente tem o certificado de adequação ao trânsito dessa carroceria, né? Então, quem vai colocar essa carroceria numa caminhonete de cabine simples, a gente tem que entrar no banco de dados do Detran, alterar o tipo de carroceria. O tipo que você vem de fábrica é uma carroceria tipo aberta. A gente coloca uma carroceria tipo aberta mais mecanismo operacional. O mecanismo operacional é o tanque, as caixas, é o sistema hidráulico que é adaptado no motor da Hilux. Então, tem várias opções para picapes 4x4, né? Vamos lá, o Roberto Bardoni Oliveira, muito interessante essas novas tecnologias. Paulo Henrique Gomes, ótima palestra, sou bombeiro e me ensinou muito. Renato, parabéns, jogo com equilíbrio, o desenvolvimento de equipamentos direcionados e adequados a cada realidade no campo. Muito bom. Jonathan Nunes, equipe Equilíbrio, estão de parabéns no auxílio pós-venda, sempre prontos para tirarem dúvidas. Sebastião Santos, muito bom. Diogo, agradeço pelo esclarecimento. O Vinícius Oliveira, para mim, é uma área nova essa palestra e esse congresso irá trazer muita informação e conhecimento para implantarmos aqui na empresa um sistema eficaz de combate a incêndio florestal. De que empresa você é, Vinícius? Escreve aí para a gente. Enquanto isso, eu vou pedir para o Roberto Laranjeiro fazer suas considerações finais. Nós já adiantamos o tempo aqui e o Marcelo Romão está aguardando. É com você, Roberto. Então, a minha consideração final é mais ou menos reforçar a parceria. Todo desenvolvimento precisa de uma parceria com alguém que necessita, né? Então, a gente tem muitas tecnologias que podem ainda ser muito bem exploradas. Aquele sistema que gera espuma com um canhão, que multiplica, que pode aplicar 5.000 ou mais litros de espuma por minuto, gastando 300 litros de água, é uma coisa que pouco foi explorada até o momento. Entendeu? Então, a gente tem muita coisa ainda para explorar de combate a incêndio na área florestal, que também serve para outras áreas, mas uma mensagem que eu deixo aqui é que a gente precisa da área florestal para viabilizar tecnicamente, economicamente esses projetos. Vinícius Oliveira, parabéns, Paulo, e todos os palestrantes e empresas participantes. Wesley Santana, parabéns, palestra muito boa. Lázaro, parabéns pela excelente palestra, excelente. E aí o Vinícius está falando aqui, a Fazenda Palmeiras do Ricardo aqui em Itapeva. Somos uma fazenda florestal de pinos, produzindo toras e resina. Obrigado, Vinícius. E agora só aquela última perguntinha. Tem equipamento novo vindo por aí, né, Alberto? Sim, a gente tem um projeto para um caminhão de custo-benefício, multifuncional de custo-benefício diferenciado, né? É uma coisa que a gente deve lançar próximo ao meio do ano, aí, mais uns 2 meses. É um caminhão que procura ter multifuncionalidade para um caminhão com melhor custo-benefício, quer dizer, investindo menos e ainda podendo
viabilizar uma quantidade maior de caminhões distribuídos na área, fazendo outras coisas e muito bem preparados para combate de incêndio. É isso aí. Obrigado, Alberto. Obrigado pela sua palestra. E olha, nós vamos divulgar esse equipamento em breve para você, para saber que equipamento é esse. No Mais Floresta, aguarde. Obrigado, Alberto, e o nosso diretor, o Guilherme, roda a vinheta, que o Marcelo Romão já está na linha. Obrigado.